Alô você, boa noite, um forte abraço. Já está no ar o Batendo Bola, o programa esportivo com audiência qualificada aqui da TV Capital, a imagem de Goiás, canal 32. No Batendo Bola de hoje, vamos falar do Goiás, que empatou ontem 0-0 com o Grêmio no Serra Dourada. Vamos falar também do Atlético, que após 2 vitórias contra o Oeste e contra o Avaí, está empolgado, hein? Está pensando em G4 aí no Campeonato Brasileiro da Série B, apesar dos problemas de salários atrasados. Vamos falar também do Vila Nova. Vila Nova que vive sua pior crise de sua história e jogadores fizeram greve nesse meio de semana aí passado aí. E vamos ver o que vai acontecer com o Vila Nova que joga contra o Santa Cruz na próxima terça-feira. Vamos falar também da Napolina no Campeonato Brasileiro da Série D. E o Cruzeiro manteve a diferença em relação ao segundo colocado, ganhou hoje do Vitória no finalzinho. Quanta gente torcendo contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro acabou ganhando e manteve a diferença do São Paulo Futebol Clube. Vamos falar também dos outros principais jogos da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grandes jogos. Corinthians ganhou. Se você pensa que ele vai, ele volta. Com a gente aqui, a equipe do Batendo Bola está completinha. Vou começar aqui saudando ele, o Danilo Monteiro, Danilo Cordeiro, que já está com a gente aqui presente para comentar tudo sobre o futebol, sobre as 2 rodadas do Campeonato Brasileiro Série A e também da rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Boa noite, Danilo, seja bem-vindo ao Batendo Bola. Boa noite, Samurai, boa noite, pessoal de casa, boa noite, meus amigos aqui da bancada. Bom, já vou começar ressaltando sobre o Vila Nova, que para mim é uma vergonha. Eu estava escutando a entrevista esses dias dos jogadores, os jogadores do Vila Nova falando que a diretoria está tendo caso de chegar lá e falar para o jogador, ó, se você quiser pôr a gente na justiça, põe, se não quiser, para mim tanto faz, se quiser treinar, treina. Então isso é uma vergonha, diretoria amadora, uma diretoria que não deveria nem estar mexendo com bola mais. Esse Rony, como jogador, não tem nada a declarar, mas como diretor, meu amigo. Tá vendo aí? O Danilo tá chateado aí com o que vem acontecendo lá na Toca do Tigre. Abraçando aqui e agradecendo a audiência lá do pessoal do Jardins Madrid e também o pessoal lá do Jardim Guanabara, que sempre, quando pode, o pessoal participa e assiste aqui o Batendo Bola na TV Capital. Não podemos deixar também de agradecer a audiência do pessoal lá da Ceasa. Conosco aqui também, ele que realmente tem muita coerência, é um grande comentarista, brilha também na Rádio Difusora. Eu estou falando de Renato Sobrinho. Boa noite, Renato. Boa noite, Samurai. Boa noite aos colegas de bancada. Boa noite a você, telespectador, que todos os domingos nos dá aqui o carinho da audiência. O Samurai, para ser bem claro, bem preciso, há um tempo atrás o homem inventou a roda. Isso. Um pouco depois, um cidadão chamado Henry Ford, o carro. Agora tem um cidadão que está inventando tática e novas formas de atuar como técnico de futebol. Daqui a pouquinho eu vou falar o que esse rapaz está inventando. E está aqui no estado de Goiás. Estou curioso agora. Eu já sei de quem ele está falando, que ele pega no pé dele mesmo, eu estou sabendo. Com a gente aqui também, ele que é a grande revelação de comentários na TV. Estou falando do Walter Lima, o comentarista show de bola. Ele que realmente vem abrilhantando muito o nosso programa. Boa noite, Walter Lima. Boa noite, Samurai do Esporte, amigo de casa, companheiros de bancada. Mais uma vez aqui a equipe completa, reunida aqui para trazer para você as melhores informações. E o meu destaque, Samurai, vai para a Napolina. A Napolina lá que não fez o dever de casa, empatou lá no Paraná de 0-0. Se tivesse feito o dever de casa aqui, com certeza estaria classificado, mas mostrou mais uma vez que é a chata. Então esse destaque meu vai também para valorizar o futebol do interior. A Napolina, que é a famosa mal me quer, bem me quer. Quando você pensa que ela vai ganhar, ela é derrotada. Quando você pensa que ela vai perder, ela acaba saindo vencedora. O Adélio Silva é a pessoa que recebe os torpedos, os SMS, né, o seu WhatsApp aí. Ele está sempre aqui antenado, conectado, online com você que está em casa assistindo o Batendo Bola. Boa noite, Adélio Silva. Boa noite, Samurai. Boa noite, Danilo, Renato Sobrinho, Walter Lene. Boa noite, o amigo de casa que nos dá o carinho da audiência neste domingo para mais um programa Batendo Bola aqui pela TV Capital, a imagem de Goiás. Samurai e amigos,
Esse final de semana aí, o nosso Goiás Esporte Clube conseguiu mais um 0x0, que foi o mesmo placar que foi conseguido na Arena do Grêmio no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então foi 0x0 lá, 0x0 aqui, e nem o Grêmio tirou ponto do Goiás, e nem o Goiás tirou ponto do Grêmio, e vida que segue. Hoje no programa Batendo Bola, a gente não pode deixar de ressaltar para os nossos telespectadores que participam pelo WhatsApp, que é o 9948-3087 e o 9985-8550, que está aí na sua tela. Vocês vão participar, vai mandar sua mensagem, vai ajudar a gente a fazer o programa e vai concorrer esse lindo boné do Flamengo. O Flamengo que está tendo uma derrota esse final de semana, mas ainda está em alta no Campeonato Brasileiro. E o Vila, eu sei que mesmo o Vila estando mal, vai ter muita gente querendo ganhar esse lindo boné da equipe do Vila Nova. Então, todos que ligar aí, mandar suas mensagens, ajudar a gente a fazer o programa, vai estar concorrendo a esses dois lindos bonés. É isso aí, Adélio Silva, que é a pessoa que vai estar conectada, você que está aí assistindo o Batendo Bola, seja pelo computador, seja pela NET, canal 23, ou TV aberta, canal 32. Nós vamos começar falando do Goiás, que jogou agora pela 29ª rodada, jogou ontem no Serra Dourada, um jogo com forte calor, né? O pessoal do Grêmio reclamou muito da baixa umidade do ar, do calor enorme que realmente está fazendo aqui em Goiânia. Hoje, graças a Deus, uma chuvinha, né? Uma brisa aí no finalzinho da tarde. Reclamaram também das dimensões do Serra Dourada. Filipão que veio com o time desfalcado e, como o Adélio Silva adiantou para todos nós, 0x0, assim como ficou no primeiro turno lá na Arena do Grêmio. E eu vou pedir o Renato Moraes para colocar os melhores momentos desse jogo, que ficou 0x0 entre Goiás e Grêmio Porto Alegrense. Solta pra gente, Renato. Primeiro lance do Grêmio, um contra-ataque, participação do Luan. Além desse, Luan é um jogador que está indo muito bem nas categorias de base da seleção brasileira. Mais uma chegada do Grêmio, certo? Goiás que jogou com o uniforme da Sul-Americana, né? Agora a arrancada aí do Thiago Mendes. Quase que a bola entrou. Você fica à vontade para comentar aí, pessoal. Esse uniforme que o Goiás está utilizando aí, ó. O Goiás não perdeu ainda, hein? Mas eu acho ele horroroso. Esse uniforme é feio eu demais. Ele bonito. Ah não, essa lista parece time de cadeia, time de prisioneiro. Ah, é? Essas listas aí, Deus do livre. Mas se a lista for de recadeia e estiver dando sorte, pode continuar usando. Bela jogada do garoto Samuel. Não, nesse jogo em si aí, eu não sei se foi sorte não, viu, Walter? Porque foi desclassificado. Não, esse jogo foi contra o Grêmio. Né? Aí você foi contra o Grêmio, né? Mas eu digo... O outro ele venceu, mas ele venceu o jogo no tempo. Mas foi desclassificado nos pênaltis, né? Esse então, jogo aí foi jogo de Série C, viu? Que jogo feio. Meu Deus do céu. Não, mas todo jogo de Série C que é bonito, Danilo. O Samuel, o Danilo ressaltou bem, tem uma pelada nossa no meio de semana lá, que é valendo a Coca, é muito mais disputado do que foi o primeiro tempo desse jogo aí. Aí, os melhores momentos de Goiás, 0, Grêmio, Porto Alegre também 0, o jogo que aconteceu ontem às 18h30 no Serra Dourada. Eu vou começar debatendo aqui com nossos comentaristas um assunto mais tranquilo, a ausência do garoto Eric. Até que ponto a não participação, a ausência do Eric atrapalhou o Goiás ontem na vitória, uma possível vitória sobre o Grêmio. Todo mundo esperava que o Goiás ganhasse do Grêmio, né? O Grêmio que veio desfalcado, o Goiás jogando em casa, mas infelizmente ficou no 0x0. Danilo, o Eric fez falta ao Goiás ontem? Eu acho que sim, mas eu acho que assim, fez uma falta, mas quem acaba matando o time do Goiás não é jogador, tem outro nome. Vou deixar nosso amigo comentar, que ele já deixou a agulhada dele, então vou deixar ele comentar, porque eu acho que não é jogador. Gente, o pessoal está começando a pegar no pé do treinador do Goiás. O Renato Sobrinho, o Eric que vem fazendo os gols pelo Goiás, né? Aliás, fez um lindo gol contra o Emelec aí pela Sul-Americana. Inclusive, nós vamos mostrar novamente o gol do Eric daqui a pouquinho. O jogo que aconteceu na quarta-feira, Goiás 1, Emelec 0. É lógico que nos pênaltis o Goiás acabou sendo eliminado, mas nos 90 minutos o Goiás acabou saindo vencedor sobre o Emelec. Ontem, o Renato, quem jogou no ataque foi o Samuel. O Eric ontem fez muita falta? Sem sombra de dúvida, viu, Samurai? Se tem duas pessoas que hoje no Goiás não tem substituto à altura, e eu estou dizendo isso, o pessoal vai até me interpretar mal, mas eu digo duas pessoas do Goiás. Uma delas, o garoto Eric. É realmente um jogador que está crescendo muito, o futebol dele está chamando a atenção, inclusive, de outros clubes, merecendo matéria até em programa de nível nacional, e certamente o Goiás vai ter trabalho para segurá-lo. O outro é o melhor goleiro, um dos melhores do Brasil, Renan. Estou falando isso não em, claro, nenhum demérito ao Arley, que é um grande goleiro, foi um grande goleiro, mas hoje o rendimento do Renan não permite, de forma alguma, nem ter um substituto à altura dele, porque o Arley não é nesse momento.
Agora, com relação ao que o Danilo colocou aqui, é que no jogo de ontem, mais uma vez, tal qual foi contra o Emelec, o grande responsável, o maior responsável pela ausência de gols, pela dificuldade, para mim, foi o senhor Ricardo Drubski. Por quê, Samurai? Porque ele está abusando da capacidade de criar. Ele está parecendo o professor Pardal, inventando. Então ele inventou o Saturnino na ala esquerda. Tudo bem, ele é ambidestro, joga na esquerda já, mas o rendimento do garoto Felipe Saturnino é na ala direita. E inventou mais uma vez o Felipe Macedo, que é, na minha opinião, o melhor zagueiro do Goiás. Então ele deveria jogar na posição dele, como zagueiro central. Então essas e outras situações, tal qual foi na quarta-feira, onde o senhor Ricardo Drubski, mais uma vez, inventou ao sacar o Davi e o próprio Thiago Real, eu penso que tudo isso tem combinado com esses resultados ruins para o Goiás, principalmente nessas duas últimas partidas. O Walter Lima, tanto o Renato como o Danilo disseram que o Eric realmente fez falta no jogo de ontem. Você acha que se o Eric estivesse em campo, a história do jogo poderia ter sido diferente? Poderia, mas a gente também não pode esquecer que o Goiás enfrentou a melhor defesa do campeonato. Então, é uma defesa sólida e que seria até um bom teste para o Eric provar essa sua boa fase. Então, falta fez, porque o ataque perdeu velocidade e, no meu entendimento aqui, é sair com o Samuel, que até agora não mostrou a que veio, né? E deixar, abdicar dessa velocidade, sendo que ele tinha o Wellington Júnior. Então, poderia também colocar o Wellington Júnior para manter pelo menos o esquema de velocidade para partir para cima dessa defesa o Grêmio, porque com o Bruno Mineiro, mas o Samuel, a gente não viu nada, a gente viu um Grêmio que dominou o meio de campo e no segundo tempo o Goiás inverteu com um certo domínio no meio de campo e quase teve chance de ganhar o jogo. Adélio, o Eric hoje nós podemos dizer que é um dos melhores atacantes da competição? Claro, viu, Samuel? Tem mostrado isso aí. No desenvolver das partidas, fazendo os gols, né, criando bela jogada, aquela jogada em velocidade que já é característica da equipe do Goiás. Então, a falta dele foi culminante para esse 0-0, eu acredito eu. Se ele tivesse no jogo, com certeza não ficaria 0-0 não. O Goiás, que é um moleque novo, bem visto que o tempo estava aquele calor horroroso de jogar futebol, é muito difícil praticar futebol num calor daquele. Jogador faltando ar e tudo mais, mas o Eric, por ser um jogador jovem, se ele estivesse em campo, não ficaria no 0-0, com certeza. Quero abraçar aqui a audiência, ele que sempre está acompanhando a gente. Estou falando do Micharia, ele que é o dono do Abians Place, né? Ele que patrocina aqui também o programa Batendo Bola. E nós convidamos ele para participar do programa aqui. Ele vai estar vindo aqui um dia desse aqui para poder comentar. Ele também é torcedor do Goiás Esporte Clube. Vocês falarem no Ricardo Drubski, e ele tem direito de se defender. Ele, na coletiva de ontem, explicou o porquê do 0-0 entre Goiás e Grêmio. Vou pedir para o Renato Moraes botar para a gente na telinha daqui um pouquinho a entrevista, né, a coletiva com o treinador do Goiás, o Ricardo Drubski. Você falou que a sua opinião, a culpa não é dos jogadores, aí está aí o Ricardo, mas você quis dizer que o treinador está inventando. Para mim ele está inventando moda. Então ele é muito inteligente aí. Não, já tem alguns programas que eu já vem falando. Esse treinador tá prejudicando o Goiás. Eu não sei o que ele está querendo fazer, ou se ele está querendo ter mais jogador, qual que é a intenção dele. Porque ele botar um cara que não joga na posição, inverte ele. Tudo bem que o cara joga, que ele é da perna direita, da perna esquerda. Ambidestro. Mas ele não é daquela posição, ele não joga bem só em defesa sua. Na Copa do Brasil, o Felipe Saturnino, ele joga como lateral esquerdo. O lateral direito do time de Júnior do Goiás é outro jogador. No time de Júnior do Goiás, ele é lateral esquerdo. É lógico que ele também chuta com a direita, mas em relação, atualmente, ele vem atuando pela lateral esquerda. Vamos ouvir o que o Ricardo Drubski disse para o pessoal do Batendo Bola e na entrevista coletiva. Mas eu acho assim, nós temos que levar em consideração, nós estamos com uma galera muito jovem. Nós estamos disputando um campeonato de homens com garotos. Então, são garotos que até o Serra Dourada para eles também é novidade. Que jogaram na Serrinha, jogaram no CT. Então a gente tem que ter um pouquinho de tranquilidade. Eu acho que o Serra Dourada está nos ajudando, mas se a gente tivesse um elenco maduro de A a Z, do goleiro ao ponto de esquerda, como dizem, talvez a gente tivesse mais canchado e com mais credencial para fazer um percentual melhor. Tá aí
as palavras do Ricardo Drubski. Você ouviu atentamente, Renato? O que você achou? Eu acho que ele é um fanfarrão, né? É um fanfarrão. Tá brincando comigo, né, seu Drubski? O Serra Dourada é uma novidade para você. E pro Grêmio não. O Grêmio tá vindo lá do sul do Brasil, temperaturas diferentes, essa umidade relativa totalmente diferente, a umidade baixíssima aqui, e aí é novidade para os garotos do Goiás. Ô, senhor Drubski, para de inventar. O senhor tá parecendo o professor Pardal. Vamos falar agora da Nacional Blocos, nossos amigos lá da Nacional Blocos. A Nacional Blocos, que fica ali na saída para Aragoiânia, na GO 040. Você, na hora de construir seus galpões e muros, na hora de comprar o bloco de concreto, procure a Nacional Blocos do nosso amigo Moisés. Além de blocos de concreto, a Nacional Blocos também produz pavers e também canaletas. Nacional Blocos, que produz o melhor bloco de concreto do estado de Goiás. Ô Walter, o que você achou da fala do nosso amigo Ricardo Drubski? Não fala mal dele não, que eu sou fã dele. Não, se você pode ser fã de quem você quiser, isso é um direito seu, certo? Agora, ele falar ali que é novidade, é brincadeira, né? Então ele está querendo justificar aquilo que não tem justificativa. Então, quando um técnico vem para uma coletiva, para uma entrevista, onde ele tenta justificar, é porque ele está atestando que ele errou. Então, se ele errou, ele tem que reconhecer que ele errou e não ficar tentando justificar o seu próprio erro, não. Ô, Adélio, o Ricardo põe o Thiago Real na lateral, o povo reclama. Ele põe o Moisés, o pessoal fala que ele não presta. Uai, o que ele faz? Adélio, eu estou enganado. O Saturnino, no time de juniores... Você pergunta para ele e não pergunta para mim. Pergunta para mim, rapaz, que eu vou te responder. Peraí, olha só. O Saturnino, no time de juniores, é lateral esquerdo. Ou seja, ele escalou certinho. Agora, fazer o quê? Eu acho que a única invenção dele o Renato tem razão em citar aí, é colocar o Felipe Macedo na lateral direita. Ele é um belo zagueiro, um dos melhores que o Goiás tem. Então aí, para mim, está inventando. Agora, o Felipe Saturnino, ali na lateral esquerda, ele, apesar de ter um garoto jovem, entrou meio tímido, para mim, ele jogou bem. Eu não achei que ele jogou mal, não. Eu também acho que não. E eu acho que não foi invenção também, não. Eu acredito que sim. Porque mesmo o Samurai, que está acompanhando, que acompanha fervorosamente o Goiás, ele sabe que o Felipe Saturnino já rendeu muito mais na lateral direita. Agora, com relação ao Felipe Macedo, já foi provado no jogo contra o Emelec que ele não deu conta. Tá? Então o que ele tinha que fazer? Põe o Thiago Mendes, que é uma íngua, lá na frente não sabe chutar, põe ele de lateral direito. Põe o Rodrigo, que não está nem sendo relacionado, o Rodrigo, volante. Tá? O Elton Júnior, com todo o respeito que o Walter tem. Esse rapaz não joga nem do time do Taquaral, tá? E tem contrato de 5 anos com o Goiás. Torcedor do Esmeraldino, abre o olho. Tem um negócio ali meio obscuro no Goiás. Daqui um pouquinho, Adélio, vamos voltar a falar das laterais do Goiás. Eu acho que essa questão de laterais tem muito pano para manga. Eu vou falar porque que, de repente... Olha só a oportunidade que o senhor Clayton Saz e Mário Sérgio estão perdendo. O Goiás hoje está jogando com um lateral esquerdo, que até então era reserva do Mário Sérgio, e um jogador zagueiro. Você vai explicar por que eles estão perdendo, né? Não, nós vamos comentar aqui. Então certo? Tá certo. Então vamos comentar, porque até então o pessoal metiu o pau aí no Enzo Moreira. Nós vamos ver porque que o Enzo Moreira não é culpado dessa situação que hoje acontece no Goiás Esporte Clube. Rapidinho, estaremos de volta para falar mais um pouquinho do Goiás. Daqui um pouquinho? Então vamos falar de novo do Goiás. Vamos falar do Samuel. Tem um probleminha técnico lá com o Renato Moraes. Gostou da atuação do Samuel? Aqui é o seguinte, se não quer falar do Saturnino, vamos falar do Samuel. Gostou do Samuel? Samuel, meu filho, será que é futebol mesmo? Tem uma música Samuel, sabe, né? Sei, mas será que é futebol mesmo? Será que você nasceu para isso? Porque até agora no Goiás eu não vi nada. Nada, você não fez nada, absolutamente nada no Goiás. Renato, ontem o Samuel fez uma jogada, eu achei uma jogada até bonita, que ele foi pela direita, livrou da marcação, chutou para o gol. E, taticamente, ele foi elogiado até por alguns companheiros do clube. Como você viu a atuação do Samuel ontem, Renato? Não, eu não vi ele como uma atuação Renato. Ruim, não. Não, você falou, eu vi essa jogada. Eu acho que ele fez um... Ele tentou fazer, agora sozinho lá, não dá. Não dá para jogar entre os dois backs do Grêmio, como o Walter já disse. É a melhor defesa do campeonato. Olha que estava todo quebrado, o Rodolfo não jogou. O Grêmio estava todo esfacelado. Então, o Barcos não jogou? Não, o Barcos não jogou, o Dudu não jogou, o Juliano não jogou. Então o time do Grêmio estava assim, sem as principais peças. Agora, o Samuel, para mim, é isso aí. Não tem condição de jogar mais, já foi dada uma sequência, mas não tem. O problema do Goiás é justamente isso. Contrata muito mal. Tá? O senhor Lima, que estava aí no Goiás, deixa eu falar sobre o Lima. Você me perguntou sobre o Samuel, eu já falei, mas eu quero um adendo e depois eu quero falar sobre os laterais do Goiás. Senhor Lima, pega o boné, jovem, vai embora. Porque se você não serviu para ser o reserva imediato do Léo Veloso, que é uma íngua, então você tem que ir embora.
Né? Não dá para ficar no Goiás desse jeito não, porque o Saturnino jogou bem e tal. Eu sei que o grande problema é que o senhor Drubski aí é culpado, o senhor Anderson Moreira, ele está criando situações do Goiás. Por que o Rodrigo não entra nesse time? Quando tem oportunidade, não coloca o Rodrigo. No lugar de quem? Ele poderia jogar no lugar do Thiago Mendes, poderia jogar na lateral. O Amaral não? O Amaral saiu fora no próximo. Quer ver que você vai ter coragem de escalar o Rodrigo. Então, é porque o óbvio, ele nunca faz, ele sempre altera. Ele quer inventar uma situação. Então, o senhor Ricardo Drubski é muito teórico. Eu respeito. Porém, não acho que ele esteja ajudando o Goiás nesse momento. Eu penso que o Goiás tem que investir um pouco mais, principalmente, né, nessa questão dos garotos. Ele está investindo, mas de forma equivocada. Tem garoto que pode ser queimado. Esse Felipe Macedo, por exemplo, é um baita zagueiro, é o melhor que o Goiás tem. E ele deveria jogar na zaga e não na lateral. Olha, a questão é o seguinte, a explicação do Ricardo, que ele colocou o Felipe Macedo como lateral direito, porque o lado esquerdo do Emelec era muito forte. O mesmo acontece também com o lado esquerdo do Grêmio Porto Alegrense. Ô, Walter Lima, comentarista show de bola. O Samuel tá errando muitos gols? O Samuel... Ele tá tendo chance de fazer gols? Errando muito gol. Tá errando? Eu não vi ele errar um gol até agora. Porque a bola não chega, né? A bola não chega. Agora a gente tem que também... a gente tem que ponderar também, Zamanai, o seguinte, a gente sempre bateu na tecla, né, que o Eric, outros companheiros, falavam que não servia para o Goiás, foi dado o ritmo, tá aí hoje. Agora serve. Serve até para times que estão de fora já de olho nele. Então, esse ritmo de jogo que foi dado ao Eric, o Eric, ele é garoto e o Samuel, ele já não é garoto, não. O Samuel já tem uma base, então ele tem que se espelhar no esforço que o Eric fez para estar nesse status que ele está hoje, né? E resgatar aquele futebol que o projetou, o Samuel. Agora, todo mundo que vem para o Goiás acha que é só chegar aqui, levar embora o dinheiro do Goiás e contribuição que é boa mesmo para o time, nada. Isso aconteceu com o Carlos Alberto, está acontecendo com o Samuel e todos aqueles que não acham lugar nos seus devidos clubes, vai lá para o Goiás que lá você vai ter pelo menos uma chance. Se não tiver, você pegou o dinheiro e pronto, vai embora e... Ô, Adélio, é impressão minha ou o pessoal está pegando muito do pé do Samuel? O Samuel que contra o Flamengo mostrou que tem qualidade quando ele fez aquele gol. Eu não vejo o Samuel errando gols, eu não vejo bola chegando no Samuel, certo? Através de laterais, através de enfiados do Davi. O pessoal não está pegando pesado pro Samuel, não? Samurai, deixa eu só primeiro comentar aqui sobre o técnico Ricardo Drubski, que o nosso telespectador aqui, o Fábio Alves, está dizendo o seguinte: a culpa não é do técnico. O time é razoável e está fazendo um bom campeonato. Lógico. Então, eu acho que o treinador, com ele está lançando aí, e hoje é nono colocado numa Série A que está deixando gigantes aí para trás, o treinador não é ruim, não. Vocês têm que conver o seguinte. E sobre o Samuel, como é que um centroavante igual o Samuel, gente, vai fazer gol se nós não tem laterais, se nós não tem jogada? A jogada que chega ali para ele finalizar é o Thiago Mendes chutando para gol, às vezes um rebote, é coisa raridade. Então não chega, não tem criação nenhuma pelos lados do campo. Como é que um centroavante vai fazer gol? Agora, então, o Samuel está vindo buscar a bola, tem vezes que você vê ele no meio de campo buscando a bola. Então não tem condições de você crucificar. Não, ninguém está crucificando ninguém. O Eric é diferente, não, ninguém você não pode. Não, a gente não está crucificando ninguém, não. Você não pode comparar. Você não pode comparar o Eric com o Samuel, não. As características são diferentes. O Eric busca a bola no meio. Tanto é que o Eric é titular, o Samuel é reserva. Exato. E outro, o Eric busca a bola no meio de campo e leva ela e finaliza. Você não vê o Eric cabeceando uma bola, você não vê o Eric desviando uma bola de cruzamento, mesmo porque o Goiás não tem lateral. Deixa eu só aproveitar aqui, mandar um abraço pro Renan, que é motorista lá no Ceasa, é o suíno, viu, Samurai? Tá mandando um abraço para você, e o Jorge Vascaíno também tá assistindo o programa, o Márcio Ricardo, um abração para ele, e o Fábio Alves, que acabou de participar aqui no programa Batendo Bola. Que beleza, daqui a pouquinho o Renato vai falar e quer falar mais um pouquinho sobre o Ricardo, sobre o Samuel. Na volta do intervalo, nós vamos falar das laterais do Goiás e vamos mostrar novamente o gol do Eric contra o Emelec, jogo esse onde o Goiás venceu, mas não levou, foi desclassificado nas penalidades máximas. Rapidinho estaremos de volta com o Batendo Bola aqui na TV Capital. Estamos de volta aqui com o Batendo Bola na TV Capital Imagem de Goiás. Antes, tenho que mandar um abraço para a dona Irani. A dona Irani, que é a mãe do Serginho, o Serginho que está no estúdio aqui. Um abraço para a dona Irani e também para o seu filhote, o Serginho, amigo do Adélio Silva. E também para a esposa do Micharia, o Micharia lá da Comercial Calu, é a dona Antônia, que também gosta de assistir o Batendo Bola, gosta de ouvir os comentários aqui do pessoal
de futebol. A gente vai voltar a falar do Goiás. Eu vou pedir para o Renato colocar o gol do Eric contra o Emelec na quarta-feira pela Sul-Americana. Antes do gol, tá aqui já. Velocidade do Eric, olha só o lançamento, ganhou de 2 zagueiros, tirou a marcação dentro da grande área. Agora a finalização foi fenomenal. Coisa que o senhor Thiago Mendes devia muito bem treinar e aprender. Porque se diz meio campista, né, tem que no mínimo saber chutar no gol. E aí, o pênalti errado pelo Emelec, bola no travessão. Ousadia, né? Exatamente. Olha aí, quem é esse aí? Bruno Esse é Mineiro. o Pedrão, né? Não? É o Bruno Mineiro. Esse é o Pedrão. É. Gente, o homem sacou, quando eu tô pegando o pé do Dubs, ele sacou os batedores de pênalti. Então ele não acreditava de forma alguma que isso poderia acontecer. Era previsto. Goiás ganhando de 1-0. Agora o detalhe, viu, Renato, que no caso do Davi, o Davi desde os 38 minutos já estava mostrando sinal de cansaço. Essa é a grande verdade. E outra coisa, o senhor Davi andou errando pênalti contra o Internacional. Mas é um dos Cruzeiro, batedores. É um dos batedores. Eu sei, mas o Thiago Real também. Quem garante que ele iria acertar? Agora, em relação ao Bruno Mineiro, eu concordo. O jogador estava pressionado. De maneira alguma deveria ter sido colocado para bater os pênaltis. Renato, fala um pouquinho das laterais do Goiás. O Goiás que até então, na Copa São Paulo, tinha revelado aí o Mário Sérgio e o Clayton Salles, que até agora não deram certo no Goiás. E agora, 2 novos garotos, estão substituindo eles. Eles perderam uma grande oportunidade, né, Renato? Sim, perderam. Mas podem recuperar. Vão recuperar, eu tenho certeza, porque o senhor Anderson Moreira não era eterno, o senhor Ricardo Drubs que também não será. Então esses aí, com esses eles não vão jogar. O Mário Sérgio, ele entrou num problema físico, né? Ele estava mal, agora ele está jogando aí segunda divisão, né? Agora, o Clayton Salles, se o comentário dos bastidores, que ele é indisciplinado, que ele está na noite, rapaz, puna o bolso desse jogador, mas não puna o Goiás, não. Eu não estou aguentando ver, o torcedor Esmeraldino também não está, ver o Moisés jogar na ala direita. O Moisés, que era reserva desse cracaço do Grêmio, o Pará, que é mais ruim do que bater na mãe. E o Moisés está aí no Goiás. O Lima, que perde a posição aí, eu devia ter ido embora, porque não serve para jogar no Léo Veloso, que é outra íngua. Então, o que eu vou dizer? Tomara que esse garoto Felipe Saturnino tenha personalidade, como mostrou, jogue bem, mas eu ainda penso que o senhor Ricardo Drubs está inventando ao boicotar o jogador Clayton Salles, por exemplo, e colocá-lo para fora do Goiás. Lembrando que, até esse exato momento, tanto o Clayton Salles como o Mário Sérgio são reserva. O Mário Sérgio é reserva do Itubiara e o Clayton Salles é reserva lá no oeste de Itápolis. Ô, Adélio, impressão minha ou o Ramon e o Amaral ficaram devendo no jogo de ontem? O Samurai, o Ramon e o Amaral principalmente, chegando atrasado, tomando um cartão amarelo, às vezes até desnecessário. E eu tenho reparado que o Amaral não é dessa partida não, de umas 2 ou 3 para cá, o Amaral, ele não é aquele mesmo Amaral antes daquela contusão que ele teve não. Então eu acredito que o futebol do Amaral, não sei se foi pré-contrato, que já está assinado aí, o que está acontecendo, mas o Amaral não está aquele Amaral que a gente sempre viu jogar, que participativo, não perdia uma dividida, ia lá na área, cabeceava, fazia gol, então está um pouco aquém. O Ramon pela idade que tem, Samurai, e o clima que está hoje em Goiânia, é um jogador que a gente tem que rever isso aí. Não dá para jogar os 2 tempos com ele. Ele entrando, joga um tempo razoável e tem que ser sacado. Se ficar, tem que estar no segundo tempo. Não é jogador de 2 tempos, pela idade que tem. Tá certo. Outro jogador também que está querendo inventar, na minha opinião, é o Davi. Ele tem que marcar, tem que organizar o meio campo e está querendo chegar na grande área. Seu Davi, você não dá conta de fazer tripla função. Dupla função, tudo bem, mas tripla não. Walter, você disse que o Goiás não passaria pelo Emelec e realmente não passou. Fala um pouquinho desse jogo entre Goiás 1 Emelec 0. Foi um jogo muito bom, onde o Goiás ele perdeu a chance de definir o tempo normal. Fez um gol muito cedo, aí eu achava que com aquele gol poderia passar, até indo contra o comentário que eu fiz pelo jogo, mas o que eu falei naquele domingo passado? É pela experiência que esse time do Emelec tem com essas competições internacionais, ficaria muito difícil, ainda mais se chegar, Samurai, onde chegou, que foi na cobrança de pênalti. Então é um time mais experiente, um time mais acostumado com decisões e, infelizmente, com ou sem erro, né? Para não falar que nós estamos falando mal ou perseguindo o Drubski, então ele sabia lá quem ele tinha na mão, quem ele confiava, então não pode também acreditar, né, essa eliminação ao técnico, porque o time também teve condição de matar o jogo igual teve naquele vice-campeonato contra o Independente da Argentina, poderia ter ganhado porque pôs aquele time no bolso
em condição de preparo físico e não matou o jogo. Deixou ir para a penalidade e mais uma vez lá perdeu. Então o Goiás não dá sorte em decidir pênaltis e se o Drubs errou ou não, tá aí. O Goiás está eliminado. Ô Danilo, você acha que contra o Emelec faltou um pouquinho, algo mais ali, de repente caprichar um pouquinho? O Bruno Mineiro teve a chance de fazer um gol, o Eric também teve no finalzinho a chance de fazer o segundo gol. Faltou um pouquinho mais de tranquilidade, mais de capricho na hora de fazer o segundo gol e de repente não deixar a partida, a decisão, encaminhar para as penalidades máximas? Olha, Samurai, eu acho que o Goiás jogou muito bem, né? Teve as oportunidades que perdeu, mas o Goiás poderia sim, como eu falei no programa passado, eu acreditava na classificação do Goiás, o Goiás matou o jogo, mas com as chances perdidas, né? Então no pênalti não deu. Infelizmente o Goiás deixou a desejar nos pênaltis, nas cobranças muito mal. Pênalti meio gol, o goleiro pega mesmo, não tem jeito. Então o Goiás deixou e poderia ter ganhado no tempo normal. Poderia ter matado o jogo e eliminado sem ter que ir para as cobranças de pênalti. Ô Samurai, eu queria voltar aqui, eu fiquei agoniado, né? Eu vou falar. Eu quero saber aonde você e o nosso amigo estão assistindo o jogo do Goiás, que vocês estão vendo o Samuel jogar bem. Não, eu não disse que ele jogou bem, não. Eu disse que ele não teve oportunidade de mostrar que é ruim. Um cara que é profissional, ganha o salário que ele ganha para fazer uma jogada no jogo de 90 minutos, ele tá fazendo muito pouco no Goiás, vocês não acham? Então o Luiz Fabiano é ruim? Nossa! É ruim? Brigão. É ruim? Cara, não é ruim, mas é um cara disciplinado. Quando ele não aprender a ser disciplinado, ele não vai... Danilo, jogador de área igual o Samuel, tem que ter uns alas, tem que ter lateral para poder levantar a bola, ter cruzamento, é isso que a gente está falando. faltando sorte para ele também, não está sobrando bola para ele, né? Não está tendo oportunidade, isso lá, que a gente está falando, não é que ele está jogando bem, eu não falei no momento que ele está jogando bem, simplesmente a bola não está chegando para ele com qualidade para ele poder chegar e definir a jogada, isso que foi dito. Adé, mas aí é o seguinte, a gente tem que ter, eu nem vou falar, eu jurei por mim mesmo que eu não ia falar aqui nesse programa a palavra discordo. Né? Eu tenho opinião. Você respeita. Eu tenho opinião divergente. Agora, é o seguinte: o nosso amigo aqui, Renato, disse que o Goiás contrata mal. Então, em cima disso que o Adélio está falando, não, então ele é um jogador que tem que ter ala. Então, se o Goiás não tem ala, por que trouxe o Samuel? Exatamente, é meu raciocínio. Então, por que trouxe o Samuel? Então, eu tinha que ter visto. Mas o Goiás tem ala. Só atacante. Que os alas do Goiás, que o Goiás trouxe, não são os alas que a gente imaginava que seriam aqui e daria certo. Sim, mas o que eu estou querendo concluir aqui é o seguinte: se você tem tipo um Júnior Viçosa, não é que eu estou falando que o Júnior Viçosa tinha que estar lá no Goiás, não. Se você vê o Júnior Viçosa buscar o jogo, quando ele está jogando no... Não, eu sei, é isso que eu estou te falando aí. Então, se o jogador não tem essa característica e está parado lá, igual o Danilo frisou aqui, e muito bem, então, um jogo de 90 minutos é para fazer uma jogada, aí eu vou pôr culpa em quem? Nos alas que não faz a bola chegar em mim, ou senão no caso e na umidade que estava em Goiânia. Agora, antes de chamar o intervalo, o Danilo falou que eu e o Adélio não estamos assistindo o jogo. Eu acho que eu e o Adélio estamos assistindo o jogo. Porque o Samuel, ele está voltando, inclusive, certo? Para poder chamar a atenção do zagueiro. É só você assistir e focar no Samuel, vocês vão ver que ele retorna até a intermediária para abrir espaço para os outros jogadores, como por exemplo o Thiago Mendes, o próprio Davi, certo? É só vocês assistirem o jogo, né? Que não são atacantes, né? Mas aí fica para abrir espaço para quem não é atacante. Então, exemplo, para quem faz isso que ele está se propondo a fazer, o Goiás já tem ex-atleta. Então, ele que tem que ficar lá e o senhor Drubs corrigir essa chegada de bola do meio de campo ao ataque. Vamos passar a régua no caso do Samuel. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Pedro e pro Dudu lá do Madrid, que é aquele parceiro seu do futebol de domingo de manhã, e disse que você está esquecendo de falar do futebol de vocês lá. E mandar um abraço pro Leandro, lá do Parque Amazonas. Ô Leandro, muito obrigado, o peixe que você mandou, viu, Ricardo? O Leandro pagou os peixes que eu devia e foi aquele churrascão, viu? Obrigado, viu, Leandro? Um abraço para o Pedrinho lá do Madrid. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, iremos falar do Vila e também do Atlético Clube Goianiense. Rapidinho, estaremos de volta. Agora nós vamos falar da Locomotiva Rubro-Negro, que ganhou de 2-0 do Avaí aqui no Serra Dourada, graças a 2 gols do Thiago Primão.
que estreou muito bem, inclusive fazendo um golaço. O Atlético que viveu uma semana aí, quase que teve um início de greve lá por salários atrasados. Danilo, o Atlético ganhando do seu próximo adversário, que é o Luverdense, ele volta a sonhar com o famoso G4? Bom, eu já a distância é longa, no mas... programa passado eu já comentei que o Atlético é um time de meia tabela, né? Certo. Mas o Atlético vem me surpreendendo, né? Jogou bem esses 2 últimos jogos, esse rapaz que entrou agora entrou bem, né? Mas, e aí, Atlético? O time tá respondendo lá dentro do campo. E você, diretoria? Diz que a diretoria tá arrumando patrocinador, não tá, e aí os caras mostra dentro de campo que eles dão conta de resolver, mas a diretoria, até agora nada. Tá aí o Danilo Cordeiro falando o que ele acha da situação do Atlético. A gente vai ouvir agora a entrevista com o jogador que fez os 2 gols, salvador da pátria, ele brilhou na vitória contra o Avaí na última terça-feira. O Thiago Primão, solta pra gente. Foi um lance muito rápido, né? O goleiro deles pegou mal na bola. E assim que a bola veio na minha direção, eu tentei dominar ela e ela escapou um pouco. E na hora que ela escapou, que eu vi que ela ficou pra frente, o time inteiro atrás já gritou, chuta, chuta que tá aberto. E eu fui muito feliz na finalização, mesmo tendo os 2 zagueiros deles entrando dentro da área. Eu peguei bem na bola e consegui fazer o gol para ajudar a equipe a sair com a vitória. Profissionalmente é o meu 3º gol ainda. Então, dos 3, 2 saíram ontem. E foi um gol bem bonito, não é toda hora que se vê um gol assim. Mas o mais importante ontem foi os 3 pontos, a gente sair com a vitória que a gente estava precisando para a gente ter o sonho de ter o acesso. Tá aí as palavras do Thiago Primão, né? Primão. Essa barba dele é interessante, né, cara? Você É um cavanhacão bem... Um rapaz jovem assim no Brasil, é raro ver uma barba de... Ô, Renato, se a diretoria honrar com seus compromissos financeiros, você acredita no Atlético e pagar direitinho nesses próximos 10 dias? O Atlético chega aí no finalzinho brigando por uma das 4 vagas? Olha, Samurai, o Atlético, ele está fazendo o seu trabalho dentro de campo. Fora de campo também. Diretoria Esmeraldina, diretoria Colorada, devia fazer um estágio lá no Atlético, aprender como é que se contrata jogador, como é que se descobre um jogador como esse, como o Diogo Barbosa, como outros aí. André Luiz. Caiu de rendimento, mas é um bom jogador. Então, o Adson Batista é realmente o cara em termos de contratação aqui no futebol goiano. Então não adianta o seu Marcelo Segurado, o seu Rony, eles não dão conta disso ainda não, eles são neném perto do Adson. Então tem que aprender, tem que ter humildade. Agora, a questão do Atlético é a seguinte, é um passo de cada vez. O Atlético é um time que tem limitações seríssimas. Esse pessoal da diretoria do Atlético merece, apesar de não estar cumprindo com sua responsabilidade, que é pagar em dia, não é só o Atlético, né? São vários clubes do Brasil. E eu penso que esses caras são heróicos ainda por fazer futebol com um clube que, infelizmente, tem uma torcida que é uma média de 1.200 pagantes por jogo. Fazer uma média um pelo outro, o Atlético não dá mais do que 1.500, não. Então, é difícil fazer futebol desse jeito. Ainda assim, o time corresponde dentro de campo. O Walter, o Atlético volta a jogar pela 31ª rodada contra o Luverdense em casa. O Atlético é o favorito. Digamos que o Atlético ganhe, some mais 3 pontos. Ele vai ter mais 4 jogos aqui. Tecnicamente, o Atlético também pode ser considerado favorito, menos contra o Náutico, fora de casa. Mas o Atlético costuma ir lá, né, em Pernambuco e jogar bem. Inclusive, um dos jogos, Walter, é contra o Vila Nova. Então, o Atlético também é favorito pela situação do Vila Nova, que nós vamos falar daqui um pouquinho. O Atlético pode sonhar, né, Walter, com esse G4. Samurai, pode... Se a diretoria honrar com seus compromissos. É isso que eu iria falar agora, porque futebol tem o chamado bastidor, que se você for ponderar no que você só vê dentro de campo, ninguém acreditava, mesmo jogando no Serra Dourada, que o Atlético iria vencer o Avaí por 2-0. Então, se você olhar a tabela, é favorito contra o Luverdense? É, porque é um time que, se vencer esse jogo aqui, chega com chance. Por quê? Porque os times que estão à frente, ainda eu estava fazendo uma análise na tabela, você vai ver que essas equipes que estão no G4, todas vão se confrontar. Então, o Atlético pega jogos com time que estão no meio da tabela, mas para o fim. Então, tem poucos jogos de confronto direto. E respondendo a sua pergunta, se o Atlético é favorito contra o Vila, é favorito. Mas tem que tomar cuidado, porque o Vila também almeja fugir desse rebaixamento e clássico é clássico. Tá certo. Adélio, fala aí das nossas participações e fala um pouquinho do Atlético.
O Samurai, o Atlético, esses 2 jogos que ele tem contra a Luverdense e contra o Náutico, são jogos primordiais para definir o que o Atlético almeja, né? Assim, matematicamente, a chance tem, mas eu, particularmente, eu não acredito em acesso para o Atlético, não. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Adilson, lá do Depósito Lacerda, está assistindo o programa Batendo Bola, está parabenizando a gente aqui, eu em especial. Muito obrigado, Adilson, pelas palavras que você acabou de desferir aqui à minha pessoa, muito obrigado. E o Gustavo Henrique, do Fim Social, que sempre participa também, um abração para ele. Nós vamos a um rápido intervalo, na volta nós vamos Vila Nova, vamos falar do Vila Nova, o Tigrão da Vila Formosa. Rapidinho estaremos de volta. É isso aí, estamos de volta aqui na TV Capital, a imagem de Goiás combatendo bola. Vamos Vila Nova, vamos falar do Vila Nova. Jogadores ameaçaram, não, fizeram greve essa semana por salários atrasados. São 3 meses que os jogadores estão reclamando de seus salários, de seus vencimentos, que não foram recebidos por ele. Normal isso no Vila Nova, Danilo? Normal não é, isso não é normal em time nenhum. Né? E eu estava vendo a entrevista do diretor do Vila Nova, ele falando que ele achava isso uma sacanagem o que os jogadores estavam fazendo. Será que é sacanagem do torcedor ou do diretor? Eu não entendo. Se os caras estão sem receber tem 3 meses, eles têm família, eles já têm as despesas deles, eles têm que pagar escola de menino. Então, assim, será que é sacanagem de quem? Renato, estão certos os atletas vilanovenses em fazerem greve, reclamando aí seus vencimentos? Não vou dizer que estão certos, estão nos seus direitos, senão não tem para receber, tem que reclamar. Agora, a diretoria, que tem bala na agulha, tem que pagar. No Vila Nova, eu só quero ressaltar algumas coisas. Vladimir tem que fazer um trabalho agora voltado para o planejamento de 2015, e isso, na minha opinião, já está acontecendo. Há de se ressaltar que o Vila Nova ontem, né, hoje pela manhã, eu acho, eu estou meio perdido aqui no tempo, mas acabou vencendo a categoria sub-20, vencendo o Arco em Goiás. Até que enfim, né? A diretoria está aí olhando para esses boleiros que não estão querendo nada com nada, passe a olhar um pouco mais, com mais seriedade para as categorias de base. Vila Nova venceu por 3-2 o Goiás, dentro do Anésio Brasileiro Alvarenga. Há muito tempo isso não acontecia. Vila Nova perdia tudo, ganhou do Goiás. Parabéns aí a garotada, né? O sub-20 do time do Vila Nova. Walter, eu falei na questão de 3 meses de salário atrasado, eu lembrei, né? Quando o Vila Nova ganhou do Vasco, significa dizer então que os salários já estavam atrasados. Se de repente a diretoria tivesse colocando tudo em dia, alguns resultados negativos do Vila Nova não teriam acontecido, né, Walter? Faltou de repente a diretoria fazer a parte dela, já que os jogadores mostraram que tinham condições de ter uma reabilitação dentro da competição. Samurai, isso aí eu entendo como uma faca de 2 gumes. Eu vou explicar o porquê. Quando a gente fala em direito, os atletas estão corretos em reivindicar, porque são pais de família, têm as suas obrigações. Porém, quando a gente inverte o lado, quando está tudo em dia e o resultado não vem, o que fazer? Como cobrar desses atletas para que os resultados surjam? Então a gente tem que analisar também, né, porque todos são atletas que estão aí defendendo uma agremiação, têm os seus direitos garantidos, né, por lei, e igual o Danilo falou anteriormente, quem não estiver satisfeito, igual falou lá, vai, procura os seus direitos e que resolve. Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente consegue resolver isso de forma administrativa lá pelo Vila mesmo. Nós vamos mostrar os gols da rodada, que antes o Adélio vai falar pra gente se ele acha que o Vladimir deve ser o treinador do Vila Nova na divisão de acesso em 2015, Adélio Silva. Deve continuar ou não? Deve continuar, viu, Samurai? Porque hoje eu acredito que a grande dificuldade do Vila Nova não é treinador, não. Chama-se jogadores e diretoria. Principalmente esse último quesito que eu acabei de falar aí, que é a direção. Hoje no Vila Nova você não sabe quem que representa, quem que se diz ser presidente lá para poder chegar e dar a cara, bater. Meio de semana fizeram a greve lá, teve que até presidente de associação de jogadores intervir para poder desfazer uma greve, coisa que a diretoria, acho que seria o papel dela, né? Chegar e entrar na frente e resolver toda a situação. Então eu acredito que o Vladimir não seja o culpado disso aí não, então ele deve manter sim. E no próximo bloco a gente vai fazer o sorteio desses lindos bonés, viu, Samurai? A gente divulgou no início, não falou mais. Um grande bonézinho do Vila Nova que ganhou hoje na categoria de base do Goiás, e o do Flamengo. Vamos fazer o sorteio já aqui. Samurai, dando um ganchinho na palavra do nosso amigo, Radamés
deixou bem claro que eles os jogadores do Vila Nova só querem uma coisa, só quer que a diretoria senta e dá uma posição para eles, só isso que eles querem. Tá certo.